Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos colocar de pé? Evangelho de João, capítulo 19. O pastor Kesley nos deu um tema que deixa o coração da gente quentinho, mas ao mesmo tempo apreensivo. É um pouco difícil transmitir de maneira que seja fiel às Escrituras. A gente não pode trabalhar no emocional dos irmãos. A gente tem que ser fiel às Escrituras, sabendo que um dia nós seremos julgados por tudo aquilo que a gente falar de Deus para o povo dele. Então, eu quero tomar um cuidado enorme para não cometer aqui nenhuma idolatria, eu não quero cometer aqui nenhum vacilo. Eu peço aos irmãos que me acompanhem, eu peço que vocês dobrem a sua atenção nesse momento, porque o que eu tenho para falar com vocês é basilar da fé cristã. Está na base da fé cristã. Tudo que nós precisamos para viver uma vida poderosa em Cristo Jesus vai estar nessa mensagem. Não é nenhuma novidade para vocês. Não é nada novo. Eu acredito que vocês já ouviram muitas e muitas vezes o que eu vou falar aqui hoje. Mas mesmo assim eu peço que você não deixe que a sua atenção viaje nas nuvens. Amém? Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 16. Diz assim: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado... Aramaico é chamado... Você está junto comigo? Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Vai lá para o versículo 28 agora. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Vamos repetir isso? No 3. 1, 2, 3. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida, as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, aqui estou, eu me ponho como instrumento do Senhor, para que o Senhor me use para falar com o teu povo. Que o Senhor me use para transmitir a tua palavra. Que o Senhor nesse instante venha tocar vida por vida, Senhor querido, através do teu evangelho. Pessoalmente, a cada um daqueles que aqui estão. Que o Senhor venha falar no íntimo de cada um. E que venhamos sair daqui edificados pela tua poderosa e santa palavra. Eu te peço isso no nome daquele que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como é bom falar sobre a cruz, Josué e Caleb. Eu falo o nome dos dois juntos porque não sei qual que é qual ainda não. Como é bom falar do sacrifício de Jesus. Mas eu quero aqui tomar bastante cuidado para que você venha sair daqui querendo mais Ele, buscando mais Ele, correndo na direção dEle, e não ao contrário. A cruz era o símbolo de uma maior culpa e a pior maldição. A cruz era um instrumento de maior punição cruel e vergonhosa usados pelos fenícios, gregos e romanos. Entre os romanos, desde o tempo de Constantino o Grande, foram condenados os piores criminosos, escravos, assaltantes, autores e cúmplices de revoltas. Primeiro, aquele que era condenado à crucificação era espancado ou açoitado com o flagrum, um chicote com vários tipos de tiras de couro, com várias tiras de couro, em cujas pontas eram colocadas chumbos ou osso de carneiro. Após este flagelo, o condenado era posto nu e forçado a carregar o patíbulum, que é a barra horizontal de sua cruz, que pesava aproximadamente 56 quilos, até o local de sua crucificação. Chegando lá, era fixado na estipe, a barra vertical, formando assim por completo a cruz. E só então ocorria a crucificação. Com base na história, ao chegar a vítima no local da crucificação, os soldados lançavam o condenado juntamente com o madeiro ao chão, e ali era esticado seus braços sobre a barra, para que este fosse pregado no madeiro. O algoz, para este ato, agora vai usar pregos fortes e grandes, de formato quadrado, cujos lados deveriam medir 8,5 milímetros, aproximadamente um dedo. O algoz, com um golpe, deveria atravessar o osso carpal, ou osso do pulso, na altura da mão.
quando os braços do condenado eram esticados e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçado para cima e para fora, o que tornava difícil a respiração. Eu quero te convidar a abrir os seus braços, acha um espacinho aí, abra os seus braços bem forte para cima, de forma que fique esticado a sua caixa torácica. Tenta respirar agora. Dá para respirar? Facinho? É difícil respirar. Para evitar o sufocamento, a vítima deveria pressionar a si mesmo com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo normal. Ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação. Mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e que flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados no pulso. As costas da vítima, rasgadas repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, era esfregada contra a cruz de madeira a cada respiração. Assim falou Sêneca de um homem crucificado, sorvendo o fôlego da vida em meio à longa e lenta agonia. Em alguns casos, homens crucificados sobreviviam ainda por vários dias, quase sufocados, mas ainda não completamente mortos. Essa é a razão pelo qual os executores quebravam as pernas dos criminosos, para que a morte viesse com mais rapidez. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Agora eu quero que você cutuca o irmão do lado aí de forma didática. Eu sei que isso é chato. Dá uma cutucada aí. Fala assim: foi por você. Fala com mais convicção: foi por você. O maior ato de amor, que esse mundo já viu, foi por você. Jesus sofreu na cruz, foi por você. Jesus, ele foi açoitado, foi por você. Jesus, ele foi humilhado, foi por você, Natan. Foi por você, Oswaldo. Foi por você, Juliano. Foi por cada um de forma pessoal.
Não somente de forma conjunta como igrejas, não, foi por você, de forma pessoal. Agora vamos adiante. Por quem foi infligido o castigo sobre Cristo? Quem foi que infligiu esse castigo a Jesus? Não foram os judeus que infligiram isso. Não foi Pilatos que infligiu isso. Não foi diabo e, embora ele achasse que estava triunfando sobre Cristo na cruz, não foi ele. A respeito disso, a Bíblia diz assim, que Cristo despojou os poderes e as autoridades e humilhou-as publicamente na cruz. Mas se não foi os judeus, se não foi as autoridades governamentais e espirituais, quem infligiu esse castigo sobre Cristo? Sobre o Filho. Deus Pai infligiu isso. Foi Deus Pai, foi a justiça de Deus que exigiu que o pecado fosse pago. E entre os membros da Trindade, era Deus Pai quem tinha o papel de exigir esse pagamento. Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 10 diz assim: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Era necessário que um castigo fosse feito, e somente quem poderia pagar era alguém que fosse santo. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Por que Cristo deveria ser afligido? Se eu tivesse de pagar a minha dívida, se eu tivesse de cobrir todos os meus pecados, eu tentaria toda a eternidade e não conseguiria pagar. Porque o pecado habita na minha natureza. E todos nós já sabemos disso, que a natureza humana foi corrompida no jardim do Éden. Mas precisava de alguém que tivesse não somente a natureza humana, mas a natureza divina dentro dele, para que esse alguém cobrisse todos os nossos pecados. Somente Cristo era capaz de receber toda a ira de Deus contra nossos pecados e sofrê-la até o fim. Nenhum homem comum poderia sofrer essa ira, nenhum homem poderia sofrer esse castigo e cumprir todas os questionamentos, todos os requisitos de Deus. Somente Cristo Jesus poderia cobrir os nossos pecados, pagar e apagar os nossos pecados. Depois de ter visto que o que havia pago por completo a dívida nossa com Deus, João escreveu assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito.
A respeito disso, Paulo vai escrever assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo já venceu por você. Jesus Cristo já venceu por você. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aplauda Ele. Glória a Jesus. Não há nada que eu possa fazer que seja bom demais para impressionar o Senhor. Como eu poderia? Como eu poderia? Às vezes a gente acha que por eu deixei tanta coisa, agora tá tudo bem. Eu vivia no boteco e agora não vivo mais. Agora eu sou bom. Muito bom, Jesus te libertou. Eu usava droga e agora não uso mais. Muito bom, Jesus te libertou. Eu traía minha esposa, agora não traio mais. Muito bom, Jesus te libertou. Eu mentia, eu fazia, agora eu estou bom. Não, é a graça dele. É a graça dele. Se não for a graça dele, se tem alguma coisa de bom em mim, é Cristo. Tirou Cristo de mim, não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Eu não poderia pagar aquilo que Deus exigia. Somente Cristo Jesus pôde pagar e dizer: está consumado. Ele cravou na cruz a nossa cédula de dívida. Glória a Jesus. Aleluia. Ele sofreu o pior castigo. Ele sofreu a pior humilhação para que nós tivéssemos vida em Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, a mensagem da cruz, ela é exposta, ela é escancarada, ela está na nossa frente, para que nós possamos contemplar. E qual que é a mensagem da cruz? É amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. A quem? A mim. Bata no seu peito e fala assim: a mim. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor para você, para mim. Romanos capítulo 5, no final você vai dar um glória a Deus, aleluia, amém? Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Você estava totalmente afastado dele. Você era totalmente contrário a ele. Você estava em constante guerra a ele. Mas mesmo assim, ele te amou com um amor verdadeiro, com um amor profundo. Ele te amou quando você ainda nem pensava nele. Quando você ainda nem se importava com ele. Quando você nem ainda conhecia ele. Ele já te amava, ele já te contemplava. Ele já estava planejando tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia, aleluia. E por que é tão importante nós entendermos isso?
Porque enquanto nós não entendermos a mensagem da cruz, enquanto nós não entendermos o sacrifício de Jesus, essa base da fé cristã, nós não podemos viver uma vida triunfante em Cristo Jesus. Enquanto não enxergarmos que foi por mim, no sentido mais pessoal da palavra, não viveremos uma vida abundante em Deus. Se eu quero ter uma vida espiritual, profunda, eu tenho que entender que o sangue de Jesus foi derramado por mim. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor humano por Deus não é causa, ela é consequência. Agostinho de Hipona diz: Deus nos amou primeiro para que pudéssemos amá-lo. João Calvino diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos até que seja moldado pelo amor de Deus. Charles Spurgeon diz: se há em você qualquer amor por Deus, é porque Ele colocou ali o primeiro. John Scott diz: o amor de Deus não é uma resposta ao nosso amor, o nosso amor é que é uma resposta ao dele. Quando eu percebo, quando eu entendo que eu não merecia, mas mesmo assim Ele sofreu em meu lugar, o meu orgulho é quebrado e eu me entrego à sua luz, eu me lanço em teus braços e eu começo a usufruir daquilo que o sangue de Jesus disponibiliza para mim. Quando eu entendo, eu vou repetir, quando eu entendo que o sangue de Jesus foi derramado por mim, eu começo a usufruir daquilo que o sangue dele disponibiliza para mim. Tem alguém comigo? Você está dormindo? Então me pergunta algo aí. O que é que ele disponibiliza para mim? Vou embora. De novo, o que ele disponibiliza para mim? A primeira coisa, sacrifício. Sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, porém, ele padeceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo, para pagar a pena de morte que merecemos por causa dos nossos pecados. Cristo morreu como sacrifício por nós. Segunda coisa, propiciação. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus que merecíamos. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Agora, me permita te explicar o que é propiciação. A ira de Deus contra a humanidade, ela é justa ou é injusta? A ira de Deus contra a humanidade, ela é justa ou injusta? Justa. Claro que sim. O nosso Deus, que é o nosso Criador,
e que fez o homem para ele, para ter comunhão com ele, se entregou ao pecado. E o pecado, ele é real, pessoal e ofensivo a Deus. Mas Isaías diz que ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo é o Senhor dos exércitos. Se ele fosse conivente com o pecado, logo então ele não seria santo. Em sua essência, em sua natureza, está o atributo da santidade. Logo então, ele não pode ser conivente com o mal, com a injustiça, com a iniquidade, com a mentira. Por isso, ele exigia um preço de propiciação. Ele exigia um sacrifício propiciatório que cobrisse a ira dele, que apagasse a ira dele. Então, quando ele se ira com a humanidade agora, ele vê o sacrifício de Jesus na cruz e ele percebe que já está pago. Glória a Deus, glória a Jesus. A terceira coisa que o sangue de Jesus vai proporcionar para nós é reconciliação. Repita comigo: reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Estávamos separados de Deus, estávamos longe de Deus, mas através do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos ter novamente acesso ao Pai. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e conversar com Ele. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter intimidade com Ele, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia! Vai me ajudar aqui, Caio. Redenção. Uma vez que, como pecadores, estávamos escravizados pelo pecado e por Satanás, era preciso que alguém nos proporcionasse a redenção e dessa forma nos redimisse da nossa servidão. A redenção transmite a ideia de resgate, e resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. Jesus disse de si mesmo: pois o próprio Filho não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabemos que fomos redimidos da escravidão de Satanás, porque em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19 diz que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós não estamos andando mais sob o poder do maligno, nós não estamos mais andando sob o que o mundo prega, nós estamos andando sobre aquilo que Jesus diz, estamos debaixo da luz dele. Nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Hoje nós podemos cantar assim: o inferno perdeu mais uma vez, livre sou. Nós podemos cantar isso, nós podemos cantar isso.
livres. Cante isso. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós ainda estávamos sob o poder do maligno, nós ainda estávamos sob o poder do pecado, mas graças ao sacrifício dele, hoje eu posso cantar: livre sou, livre sou. Cante isso com convicção. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que você tivesse liberdade nele. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que você fosse livre dos poderes das trevas. Livre sou. Não perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Sabemos que fomos libertos do poder do pecado, porque Paulo escreveu assim em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11: assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Então você pode cantar assim: o inferno perdeu, eu livre sou. O inferno perdeu mais uma vez, livre sou. Aleluia. Agora eu acho que vai ficar bom. Agora eu acho que vai ficar bom. Olha para trás ali. Olha para trás. O pastor quer que todo mundo levanta. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Você pode se regozijar, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi morto com morte de cruz por você. Então ele merece o seu melhor. Ele merece o seu melhor. Não é somente aqui dentro que Ele merece o seu melhor. Lá fora Ele merece o seu melhor. Livre sou. Livre sou. Perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O
Agora segura que eu preciso acabar a mensagem. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Agostinho de Hipona diz uma frase que sempre que a leio, ela toca no fundo do meu ser. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eu quero te perguntar, o que você tem feito com a liberdade que Ele te ofereceu? A resposta ao amor de Deus automaticamente vira amor, mas nem sempre em todos os casos. Às vezes, Juliano, a gente tem só uma afinidade, uma admiração, mas de fato nós não o amamos. Cristo Jesus, Ele se ofertou por você. Ninguém poderia pagar o preço, mas Ele pagou por você. E talvez você pense, mas eu nunca fiz nada, eu não precisava disso. Deixa eu te dizer, Ele te salvou da ira vindoura. Ele te dá acesso ao Pai. Hoje você pode usufruir de uma paz que nada pode te dar. Hoje você pode usufruir de um amor que nada e nem ninguém pode te entregar. Hoje você pode usufruir de uma alegria que nada e nem ninguém pode te dar. E Ele está disponível aqui nessa noite. Enquanto nós não entendemos que fomos feitos por Ele, e que o nosso coração sempre vai estar inquietado, enquanto nós não repousarmos nele, vamos viver uma vida miserável e estarmos perdidos por toda a vida. É para Ele, é para Ele, é para os braços dele que nós devemos correr todos os dias. Ah, mas eu sou falho, eu também. Ah, mas eu sou pecador. Todos nós somos, mas Ele, com a sua graça, nos ama e nos aceita de volta todos os dias. Se você se sente livre, de fato, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós vamos cantar uma vez mais. Com convicção, com força. Aumenta o volume, Lucas. Com as palmas. Perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Ele te livrou das garras de Satanás. Estávamos cativos, mas Ele te transportou para o reino da sua luz. Aleluia! Glória seja dada a Jesus.